Muito boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada, boa semana e um bom ano de só realizações boas. Você quer ter um exemplo disso? Realizações boas, fazer o bem? Meus discípulos serão conhecidos por respeitarem todas as leis, por muitos se amarem, se respeitarem. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso mestre, é o nosso orientador jurídico divino, é aquele que o Pai, Deus, nosso Pai, enviou, e Ele está aqui, Ele é o governador do planeta Terra há mais de 15 bilhões de anos. É Ele que comanda e organiza tudo. E há 2000 anos Ele resolveu vir. Ele reencarnou para reforçar os ensinos da verdade. Então, se você quer ter um ano de muita paz, muita luz, conheça, estude de 1 a 4 horas todo dia o Evangelho segundo o Espiritismo, editora FEB, Federação Espírita Brasileira. Estude, e nas 20 horas que restarem, você exercita, faz reflexões e treina fazer só o bem. Se por acaso você fizer o mal, tratar mal alguém, também siga os ensinos de Jesus. Siga os ensinos de Jesus. Só praticar a benevolência. Estude o que é benevolência. Leia. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. A indulgência, não olhar, não apontar os defeitos dos seus semelhantes, dos seus irmãos, porque os seus podem ser muito piores. E aprenda, treina, estude, perdoar sempre. Perdoar. Essa é a trilogia da caridade de Jesus Cristo que foi colocado no Livro dos Espíritos. Foi colocado esta pergunta por Allan Kardec, respondida pelos espíritos superiores, para que nós tenhamos atenção com essa trilogia pedagógica. E quem perdoa está sempre de bem com a pessoa que lhe agrediu. Procura sempre a reconciliação, dialoga, conversa, trata bem. Trata bem. Age bem. Meus amigos, estamos aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, criado em 1968 por mim, Marcelo Paes Barreto, um estudante, um aprendiz, um filho de Deus e um irmão de todos. Somos todos irmãos em Cristo, em Deus. E viemos a esta reencarnação, que é uma lei
está muito bem explicada no Livro dos Espíritos, a encarnação e a reencarnação, que é para dar uma oportunidade aos alunos reprovados de estudarem de novo, de aprenderem o que não aprenderam e de se enquadrarem nas leis de Deus, a fim de aprenderem a andar na linha ou dentro das linhas do bem, da indulgência e do perdão. Só fazendo com o próximo o que gostaria que fosse feito com você. Analisa isso. Todos os senhores de todas as religiões podem analisar isso. Não precisa ninguém mudar de religião para vir para a doutrina espírita. O nosso objetivo dos espíritos superiores, a comando de Jesus, foi colocar à disposição as obras básicas e os livros seguros para que saibamos de toda a verdade e nos conscientizemos responsavelmente a seguir os ensinos de Deus, a subir os degraus da perfeição. Não tem outro caminho, senhores e senhoras. Estudem o cristianismo, os evangelhos, não precisa ler a Bíblia. Os evangelhos, os mandamentos, a obra de Jesus completa, os 4 evangelhos, as cartas de Pedro, de Paulo, os discursos que ele fez, as aulas que ele fez, os diálogos que ele fez. Todos esses diálogos estão colocados muito bem nas obras de Amélia Rodrigues, de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estudem os livros seguros, leiam. Nos fala Emmanuel para a nossa reflexão. O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. É roteiros imprescindível para a legislação e administração. Para todos os prefeitos, vereadores, deputados, senadores, presidente da República, todos os militares, do soldado ao general, todos são funcionários públicos pagos por nós. Só devem andar dentro da lei. Polícia Civil, rodoviária, bombeiros, todos os funcionários públicos, todos os advogados, defensores, promotores, juízes, médicos, engenheiros, todos devem andar dentro da lei. O dia que isso acontecer, não vai ter mais corrupção. Para o serviço e para a obediência. Nós temos que aprender a trabalhar de acordo com os ensinos de Jesus. Temos que ser obedientes, resignados, quer dizer, cumprir as leis com alegria, com respeito, com alegria, de estar ajudando a sociedade a não ter problemas. Isso é alegria.
O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Em qualquer lugar, ou você é cristão em qualquer lugar, ou não é em lugar nenhum. Seja um cristão, ou seja, estude o cristianismo verdadeiro, os mandamentos, os ensinos de Jesus e as obras básicas da doutrina espírita. Toda a terra é seu altar de oração, toda a terra. Não é só a igreja quando você vai, é no trabalho, é em casa, aonde você estiver. Na hora da votação, de votar, você tem que ser um cristão de verdade. Na hora de administrar o dinheiro público, você tem que ser um cristão de verdade se você quiser andar na linha e ter consciência tranquila com Deus e com Jesus e com você mesmo. E o seu campo de trabalho ao mesmo tempo, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes. A sociedade está afundando cada vez mais porque só vai à igreja uma vez por semana, a maioria para fingimento. Nós temos que estudar todo dia, de 1 a 4 horas, o Evangelho segundo o Espiritismo. 20 horas praticando, exercitando, nos corrigindo, andando na linha correta das leis de Deus e do Estado democrático de direito. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregaram-se a perquirições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos afazeres de pedra, dos altares de pedra. É isso que muitos evangélicos estão fazendo, muitos católicos, e por demais os espíritas estão fazendo. Criaram vários espiritismos. Só tem um. Criaram vários. A coisa está totalmente desorganizada. Esquecemos o que é unificação, que Bezerra de Menezes, ao ser presidente 2 vezes da Federação Espírita Brasileira no século retrasado, tanto falou e tanto fala pelo mundo espiritual. A unificação, a união de todos nós, em torno de um mestre só, que é Jesus. Não é criaturas que fazem palestras por aí ou por aqui. Não é porque tem título de médico, juiz, promotor, general. Não devemos assisti-los. Só estudando os livros seguros e praticando os ensinos. No entanto, espera o Cristo venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro nosso da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia. Olha o que diz Emmanuel, que nós devemos transformar o evangelho em livro escolar no aprendizado de cada dia. Estudar o evangelho de 1 a 4 horas todo dia. De 1 a 4 horas, dá tempo, mas sempre na sequência. Sempre repetindo as lições, refletindo. É um livro que deve ser lido 6 vezes numa encarnação, de forma seríssima,
Talvez seja o livro mais sério da nossa vida, o Evangelho segundo o Espiritismo, editora Federação Espírita Brasileira. E olha o que diz Emmanuel, o benfeitor maravilhoso, estudioso, converteu o Evangelho de amor e sabedoria em companheiro da nossa prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossa mais humilde ação no trabalho comum e em código de boas maneiras, no intercâmbio fraternal. Meus senhores, minhas senhoras, meus jovens, só o Evangelho segundo o Espiritismo, editora Federação Espírita Brasileira, é o nosso único e mais seguro roteiro para a nossa transformação, para que antes da morte sejamos um cristão, um obreiro do Senhor, um cristão de verdade. Essa é a mensagem pedagógica do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, desde 1968, que nós trabalhamos nesse sentido. E vocês não sabem como somos criticados. Tem gente que nem quer nos olhar, nem nos ouvir. Tem espírita que atravessa a rua para não conversar conosco, porque não gostam da verdade, não querem a verdade. Não querem a verdade, preferem os prazeres do materialismo selvagem, preferem a fama de ocupar cargos, de fazer palestras mentirosas e enganosas. Eles estão esquecendo que todos os atos errados que praticamos, nós vamos responder perante a justiça de Deus. Estudem o céu e o inferno. Estudem o livro dos Espíritos. Estudem a Gênese. Estudem Leon Denis. Estudem Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, através de Divaldo Franco. Manuel Filomeno de Miranda. Estudem Viana de Carvalho, através de Divaldo Franco. Leon Denis. Estudem Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. O código, o Evangelho deve ser o nosso código de boas maneiras. É isso que está faltando ao mundo para que a paz comece a ser semeada e frutificada aqui dentro, para que ela se espalhe por nós e junto com todos os nossos irmãos. Que fazer, diz Emmanuel, que fazer? Temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Olha quanto trabalho numa encarnação. Resumido aqui, temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Compreenderemos o respeito devido ao Cristo, nosso mestre e orientador, mas pela própria exemplificação do mestre, sabemos que o labor, o trabalho do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço
esforço próprio. Não temos outro caminho. Meus senhores e minhas senhoras, meus amigos e minhas amigas, meus jovens, minhas jovens, temos que voltar ao cristianismo primitivo, os mandamentos, a obra integral de Jesus estudada durante uns 8 a 10 anos, todo dia, de 1 a 4 horas, estudando e fazendo uma ginástica nas 20 horas restantes, para nos corrigirmos e aprendermos a andar corretamente. E a obra espírita, o Consolador prometido, que veio fechar pedagogicamente o cristianismo. Ele veio, conforme anunciou Jesus no apóstolo João, para ficar em definitivo e explicar de uma vez por todas qual o caminho, aonde está a verdade e como exercitar essa verdade. É isso que fizemos nesse dia, nesses minutos maravilhosos que fazemos há mais de 50 anos. Esse é o espiritismo puro e correto. Aqui não é palestra, é uma videoaula embasada nos livros seguros, com o objetivo de fomentar a todos a seguirem esse caminho de Jesus sendo o nosso orientador, nosso mestre, nosso exemplo de vida aonde estivermos. Muito obrigado pela atenção. Obrigado ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Um abraço fraternal. Tenham coragem de mudar a vida de vocês estudando os livros seguros. Vejam os nossos trabalhos no YouTube, no Instagram e no Facebook. Há mais de 50 anos estudando, aprendendo, procurando aprender. Um grande fraternal abraço, tudo de bom aos senhores, senhoras e a todos os jovens.